Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa aula de Biologia. Eu sou o professor Belan. Essa é a nossa playlist de Ecologia do YouTube e hoje nós vamos trabalhar com as alterações ambientais, o famoso poluição do ar, poluição das águas, poluição do solo. E eu vou dividir essa aula em duas partes para facilitar o estudo de vocês, ok? Essa primeira parte nós vamos fazer uma introdução às alterações ambientais e falar de poluição do ar. Vamos dar início então à aula? Bora lá? Bom, pessoal, para falar primeiro de alterações ambientais, é necessário saber que a Terra, durante milhões de anos, sempre passou por processos de alterações naturais, como glaciação, vulcanismo, terremotos, todas essas consideradas catástrofes, né? Elas sempre foram naturais e sempre foram modificando a Terra durante os milhões de anos, bilhões de anos, na verdade, de sua existência, certo? A extinção de espécies animais e vegetais, de certa forma, é um fenômeno normal. É normal as espécies serem extintas. Os dinossauros foram extintos naturalmente, não teve dedo do homem nesse processo, tá? A seleção natural é um fenômeno que vai levar à seleção das características vantajosas para a sobrevivência das espécies, o que pode preservar uma espécie no ambiente ou pode eliminá-la. Só que o que acontece é que a ação antrópica, o que significa ação antrópica? É a ação do homem, é uma alteração grave, porque ela acelera todos os outros processos de alteração. Tá? O homem é o único animal que altera o próprio ambiente onde ele vive, altera para pior, porque acaba, né, devido às suas atitudes, provocando muitos tipos de alterações que vão influenciar na vida do próprio ser humano e também das outras espécies envolvidas, tá? Então, o homem é o que mais contribui para a devastação do planeta. As principais interferências relacionadas ao ser humano e não propriamente à natureza como um todo, né? O desmatamento, claro que existe desmatamento natural, existe queda de árvore, existe vendaval, existe queimado, tudo aquilo que a gente falou são fenômenos que podem naturalmente acontecer, mas sem sombra de dúvidas, a ação humana acelera todo esse processo. Caça e pesca predatória, que influencia muitas vezes na sobrevivência, na reprodução dessas espécies, interferindo até mesmo no aceleramento, né, da extinção de alguma delas, e os diversos tipos de poluição. Temos aí a poluição do ar, a poluição da água e a poluição do solo, tá bom? Consequências dessas interferências, dessas alterações, nós temos as interferências, alterações climáticas também e as alterações térmicas, que nós vamos abordar durante essas aulas, tá bom? Então aqui algumas imagens para ilustrar o que eu estou falando de poluição das águas. Veja aqui o rapaz, se você não reparou, ele está em um bote, né, em um pequeno barco neste rio de lixo e veja o que predomina praticamente no material do lixo é o plástico. É o plástico. O plástico talvez seja uma das piores, melhores e piores, né? Das melhores invenções do ser humano, porque o plástico é um material extremamente versátil e facilita muito a nossa vida, tá? Só que em compensação ele é um material muito difícil de ser degradado e ele gera todo esse transtorno após a sua utilização. Por isso, temos que praticar os 3 R's, que é reduzir, reutilizar e reciclar, para a gente tentar diminuir esses impactos ambientais. O desmatamento, que está aqui, mostrando que esse desmatamento pode ser para exploração de madeira, pode ser para a retirada da mata para que plantações ou criações de gado sejam efetivadas, tá? E já comentei isso e vou voltar a comentar incansavelmente que a queimada ela é pior que o desmatamento, porque essas árvores que foram retiradas e dá para perceber aqui que elas foram queimadas, o gás carbônico que estava preso ali na madeira voltou para a atmosfera, agravando o efeito estufa. E a poluição do ar, né, que é um fenômeno também, principalmente de cidades grandes, mas que afeta o planeta como um todo, tá bom? Outra coisa que nós temos aqui
né, a caça e pesca indevida ou descontrolada, predatória, com aquela intenção ou aquela ideia que nunca vai acabar esse recurso. Nós temos milhões de peixes no oceano, né? Temos milhões de animais na terra. Então, se o homem abatê-los de uma forma cruel e de uma forma assim ambiciosa, né? Não com aquela visão de ser sustentável ou simplesmente de se alimentar ou alimentar sua família, mas uma visão econômica, né? De venda, de faturar, de ganhar dinheiro em relação a isso. Tá? Isso aí pode ser um problema muito sério, principalmente o que é ilegal, porque ilegal você geralmente não paga nada, você rouba da natureza e você vende, né, no mercado paralelo ali, no mercado ilegal, por altos lucros, ok? Aqui, e sem contar os maus tratos que esses animais recebem, né? Nenhuma preocupação ali com a saúde do bicho, do transporte, né? Se ele vai sobreviver. Muitos desses animais são roubados da natureza, então eles são pegos de graça, vamos dizer assim, né? Então, se ele está levando nessa gaiola ou nessa caixa de papelão aqui, ó, 10 periquitos, eles foram roubados da natureza, se um deles chegar ao destino, né, ele está no lucro, porque ele não tinha nada, ele roubou, agora ele vai ganhar alguns milhares de dólares, dependendo aí da espécie selvagem que está sendo traficada, tá bom? Agora vamos falar especificamente da poluição do ar, tá? Os principais poluentes da atmosfera são as indústrias, que liberam o dióxido de enxofre e o dióxido de nitrogênio, ok? Os motores à explosão, principalmente aqueles que utilizam combustíveis fósseis, que liberam monóxido de carbono e o dióxido de carbono. Sprays e aparelhos de refrigeração que têm por função, né, vamos dizer assim, acabam liberando consequência, né, tem por consequência a liberação de CFCs, que são os clorofluorcarbonos. Esses CFCs vão estar envolvidos diretamente com algumas alterações ambientais que nós vamos citar agora. Então, chuva ácida é uma delas, principalmente envolvida ali com dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio. O próprio CO2 muitas vezes pode ter relação com chuva ácida, tá? Temos ainda o efeito estufa. O efeito estufa, lembrando sempre, é um fenômeno natural. O efeito estufa sempre existiu antes do homem, por isso que a temperatura no planeta é uma temperatura constante viável para a vida, tá? Senão, se não fosse o efeito estufa natural, nossa temperatura seria negativa. Isso seria um grande problema, né, para a sobrevivência dos organismos aqui. O efeito estufa está relacionado diretamente com o monóxido de carbono, também com o metano, que é o CH4, ok? Mas alguns pesquisadores, alguns livros trazem efeito estufa natural e a interferência do homem referidas como aquecimento, o aquecimento global, tá? O aquecimento global. O buraco da camada de ozônio, que não é um buraco, é uma camada mais delgada, está relacionada com os CFCs, tá? Problemas respiratórios, principalmente asfixia, está relacionado com o monóxido de carbono e câncer de pele, né? O câncer de pele está relacionado com a radiação ultravioleta, que também é uma consequência dos CFCs pela consequência do buraco da camada de ozônio. Ok? Vamos falar um pouquinho então sobre chuva ácida. A chuva ácida é responsável, né, ela é iniciada ou ela é gerada principalmente pela queima de carvão mineral e óleo diesel, que liberam os dióxidos de enxofre e de nitrogênio. Tá? Óleo diesel nós já sabemos que está presente nas nossas cidades, na forma de ônibus, caminhões principalmente. Tá? Porém, a grande parte de liberação desses aqui, os dióxidos, eles estão relacionados às termoelétricas de países do hemisfério norte. Porque lá nessa região a fonte energética não é muito variada assim, né? Não é igual o Brasil, que nós temos uma fonte energética de hidrelétricas, que é de água, né? Lá você tem poucas hidrelétricas, você tem muitas usinas
nucleares, você tem usinas termoelétricas, usinas solares, tem uma diversidade muito grande, mas a matriz energética desses países do norte, eles têm a termoelétrica como das principais e usa esse tipo de combustível, carvão mineral, óleo diesel, e isso acaba liberando uma grande quantidade de dióxidos de enxofre de nitrogênio. Na atmosfera, esses gases vão reagir com o vapor d'água, formando o ácido sulfúrico e o ácido nitroso, tá? Então aí está o grande problema. O dióxido em si não tem tanto problema assim, mas quando ele subir lá para as camadas mais altas, ele vai reagir com água, né? Ele pode reagir com oxigênio e ele vai formar o ácido sulfúrico, o famoso ácido sulfúrico ou ácido nitroso, tá bom? A chuva ácida tem por consequência, contaminação do solo e da água. E isso vai levar à mortalidade de plantas, isso pode fazer com que árvores fiquem completamente desfolhadas, tá? É um prejuízo muito grande para a natureza. Animais morram em exposição com essas chuvas, peixes podem morrer por chuva, né? A acidificação da água dos rios que eles vivem, tá? Além de nas cidades afetar monumentos históricos, né? Então monumentos históricos feitos em mármore, né? Por artistas muito famosos, né? Artistas importantíssimos, principalmente igrejas, né? Aqueles anjinhos, aquelas esculturas que expostas à chuva ácida, isso gera uma degradação muito grande e é uma pena mesmo, tá, que isso aconteça, ok? Não é só no Brasil, obviamente, mas aquele Partenon, né? Você tem aqueles monumentos gregos na Itália mesmo, existem marcas de chuva ácida lá que são praticamente irreversíveis no momento, tá bom? Então, olhando para cá, nós temos uma queima do carvão, então o oxigênio e o enxofre se combinando em dióxido de enxofre. Quando esse enxofre sobe lá para a atmosfera, ele pode se combinar com oxigênio formando um SO3, tá? E aí quando ele encontra a água, ele acaba formando o H2SO4 e acaba chovendo na forma de chuva ácida. Lembrando que pode ser também por nitrogênio e também muitas vezes por gás carbônico também pode acontecer isso, tá? Principalmente na nossa região, quando a gente fica 2 meses sem chuva, aquela chuva que vem depois de tanto tempo de seca, tá, pessoal? Ela tem muito caráter ácido porque tinha muito gás carbônico na atmosfera, principalmente nesses tempos aí onde as queimadas estavam muito aceleradas, aumentadas, aquela fuligem, né? Tinha aquela neblina que pairava aqui na cidade, no estado, no Brasil inteiro de modo geral. Isso era um reflexo das queimadas por todo o país, tá? Então, aquelas chuvas que vêm depois de uma período longo de seca, normalmente é marcada por chuva ácida, tá bom? E aqui os monumentos, né, ou as consequências, o Partenon lá na Grécia, que mostra que ele teve mais degradação nos últimos 50 anos de história do que em 2000 anos passados, tá? Florestas na Alemanha que depois de chuvas ácidas ficam praticamente desfolhadas. E aqui a mostra do que uma chuva ácida pode fazer com uma escultura histórica, né? Praticamente deformando o rosto do anjinho ali, tá feito da escultura, ok? Sobre o efeito estufa, a gente já comentou anteriormente na aula que é um efeito natural, né, um fenômeno natural que é provocado pelo acúmulo dos gases na atmosfera, tá? Então, basicamente, nós temos aqui, ó, a radiação, ela entra, ela passa pela camada de gases e ela vai ser absorvida pela superfície da Terra, aquecendo os oceanos, aquecendo o solo, tá? De certa forma vai aquecer o planeta. Uma parte da radiação é refletida e volta para o espaço, ok? E uma parte é refletida de novo e é retida na atmosfera. Essa parte é a parte que vai aquecer o planeta também, aquecer o ar, aquecer a atmosfera, mas essa parte que com a elevação da quantidade dos gases de efeito estufa acaba promovendo um aumento da temperatura global, tá bom? Então os principais causadores, o mais famoso deles é o gás carbônico, mas não é o único,
ok? O gás carbônico é o mais famoso, é liberado pela queima de combustíveis fósseis principalmente, então está associado com países desenvolvidos, porque tem muito mais indústrias, carros, cidades grandes, tá? Tá mudando um pouco essa concepção, porque tem muitos países emergentes que estão superando os países desenvolvidos, como por exemplo a China, a Índia, a Indonésia, o Paquistão. Então a contribuição de gás carbônico para esses países em desenvolvimento também está sendo bastante grande, tá? Não só o gás carbônico, mas o metano também tem a sua parcela, uma parcela muito grande. O metano ele pode cerca de 20 vezes mais retentor de calor do que o gás carbônico. Okay? Só que ele não está numa quantidade tão grande quanto a do gás carbônico. E nunca estará. Né? A gente não vai poder pensar que o metano tem que ser o primeiro colocado aqui na lista para ele ser mais importante, porque o potencial de retenção de calor do metano é maior que do gás carbônico. Então, tem sim que se pensar em como diminuir as emissões de metano, que são liberadas geralmente em decomposições, tá? Em pântanos, em intestinos de ruminantes, onde está havendo a ação de bactérias metanogênicas, as arqueias metanogênicas ali. Tá? Então é necessário que se faça também um planejamento para diminuir o impacto do metano na natureza, tá? No efeito estufa. Ok? Temos ainda aqui o vapor d'água, que claro, quanto mais água na atmosfera, mais vapor, isso também acaba retendo calor, tá bom? O óxido nitroso, que também ajuda, e o CFC, que também tem uma pequena parcela de culpa aí na intensificação do efeito estufa no aquecimento global, tá bom? Porém, ele é muito mais falado quando a gente cita o buraco da camada de ozônio do que propriamente o efeito estufa ou aquecimento global. Para efeito estufa e aquecimento global, vamos lembrar de CO2 e metano como os principais, ok? As principais consequências, então temos aqui derretimento das calotas polares, isso pode fazer com que toneladas de água doce que estão congeladas nos polos derretam e eleve o nível dos oceanos, causando inundações, como vocês podem ver aqui, principalmente nas regiões mais baixas, pode causar uma interferência direta nas correntes marítimas, isso pode trazer uma catástrofe ambiental. Existem pessoas que defendem que o aquecimento global é uma conspiração, na verdade isso é uma história, né? Isso não existe. Porém, para nós, no vestibular, isso existe, ok? Então nós precisamos falar a língua dos vestibulares, não adianta você tentar entender ou tentar defender teorias conspirativas que o aquecimento global é uma mentira, sendo que nada é provado, e tentar ir contra o vestibular que você vai prestar. Então não vai adiantar muita coisa essa sua opinião. Ninguém vai escutar a sua opinião nesse caso. Tá? Por isso que é necessário que você mantenha-se alinhado com essas relações ambientais aqui que o vestibular vai cobrar. Tá bom? O monóxido de carbono, o CO, ele é liberado pela combustão incompleta da gasolina, que isso ocorre em praticamente todos os motores, porque não existe um motor perfeito, né? Que queime 100% uma queima completa, sempre vai existir a liberação de monóxido de carbono. O grande problema do monóxido de carbono é quando ele é inalado, ele entra na corrente sanguínea e se liga diretamente à hemoglobina, formando um composto estável, irreversível, chamado carboxihemoglobina. Tá? Essa carboxihemoglobina ela está formada de uma maneira que ela não deixa espaço para que o oxigênio seja transportado pela hemoglobina. Ele compete, o CO compete com a hemoglobina para o oxigênio. Na verdade, ele compete com o oxigênio para entrar na hemoglobina. A hemoglobina gosta mais do CO do que propriamente do oxigênio. Isso pode gerar problemas respiratórios, pode gerar fadiga, pode gerar náuseas e a morte por asfixia se for uma exposição de uma grande quantidade de CO e por muito tempo. Tá? Às vezes a gente se expõe ao monóxido de carbono, porém uma quantidade pequena e por pouco tempo. Como consequência, temos ali dor de cabeça, dor nos olhos, uma tontura. A gente nem vai imaginar que você pode estar sendo intoxicado por monóxido de carbono, tá? Mas é claro, num ambiente fechado, com grandes quantidades, isso pode levar à asfixia e à morte, ok? E a inversão térmica é um processo em que ocorre geralmente no inverno,
tá? Por quê? Porque no inverno existe uma inversão das camadas de ar. Esse aqui é o fluxo normal que nós encontramos no verão. No verão, o ar quente está próximo à superfície, um pouco acima do ar quente o ar está frio e mais distante o ar está mais frio. Como o ar quente tende a subir, ser menos denso, tá? A tendência é que os poluentes sejam levados para longe da terra, né? Para longe da população, para longe das cidades, onde as pessoas não respiram diretamente. Quando existe um local frio, né? Quando existe uma temperatura fria, melhor dizendo, uma época do ano em que as temperaturas são frias, o que acontece muitas vezes? Não existe força, né, da radiação para aquecer o ar próximo à superfície. Então nós ficamos um sanduíche de ar quente. Então você tem ar frio perto da superfície, o ar quente e ar frio de novo. Nesse caso, o ar quente e o ar frio começam a trocar de lugar, mas esse ar frio fica parado ali. Consequentemente, os poluentes eles ficam travados naquela região próxima à superfície. E as pessoas que ficam ali ficam muito mais expostas a esses poluentes, respirando esses poluentes com mais intensidade, o que acaba intensificando, ocasionando problemas respiratórios no inverno muito mais do que em outras épocas do ano. Isso é chamada inversão térmica. E quando a gente vê, né, uma imagem dessa aqui, mostrando uma cidade grande como São Paulo, ok? Uma cidade grande como São Paulo, um céu azul lá em cima limpinho e uma camada, uma névoa escura que a gente acha que está nublado. Isso é uma névoa de poluição, onde aqui está frio, ok? Aqui está frio e aqui está quente, porque a radiação não conseguiu esquentar esse ar aqui. Então não há aquela convecção, não há aquela troca e os poluentes ficam muito próximos à superfície, causando problemas respiratórios, ok? Então é isso, pessoal. Era isso que eu tinha para falar para vocês nessa primeira parte da aula. Logo em seguida aqui eu já vou fazer a gravação da poluição das águas. Então você vai passar esse vídeo aqui e você já consegue acessar a aula de poluição das águas, ok? Se você quiser, já se inscreva no meu canal aí. Clique no sininho de notificações para receber as próximas aulas da nossa playlist que nós vamos montando aqui no canal, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau!